Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Tarja Preta a São Silvestre. Aqui você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que tem muita história para contar. São mais de 4.000 palestras em 22 estados do nosso Brasil. Pelas minhas contas, faltam só mais 5 para ele fechar todo o país. Ele vai confirmar isso. Ele é o filho do João e da Cida. Ele é o irmão do Bruno, marido da Marina e pai do Dudu. Hoje com 4 anos, quase 5. Seja muito bem-vindo, meu amigo Eduardo Pigozzi. Legal, Marcelo, muito obrigado aí pelo convite. Já começar agradecendo aí esse espaço para a gente conversar, bater um papo e compartilhar muitas ideias, né? Acho que essa é a intenção de um podcast, né? A gente bate um papo compartilhando ideias, inspirando outras pessoas com histórias, né? A sua baita história aí do Tarja Preta até a São Silvestre, até a maratona, na verdade, né? Vou até sugerir ali, né? Já foi para a maratona, né? Enfim, muito feliz de estar aqui nesse espaço com você. Show de bola. Palestrante há mais de 15 anos, como eu já falei, mais de 4.000 palestras. O Edu também é fisioterapeuta, ergonomista, especialista na NR17 e agora NR01, focada na saúde mental no ambiente de trabalho, e ele vai explicar todas essas letrinhas pra gente aqui. Bom, Edu, bora lá? Vamos embora? Vamos começar. Me diz uma coisa, cara, quem é o Edu fora das palestras, nos bastidores? Os bastidores, o Edu é um paizão, um cara muito família, né? Tenho isso como prioridade desde que tudo aconteceu na minha vida. Então, sou aquele cara que gosto hoje, né? Mais de ficar em casa, curtir meu filho, curtir minha família, brincar, estar perto da minha mãe, né? A gente acho que tem que aproveitar o nosso tempo de qualidade aqui com nossos pais. Quem tem a graça de ainda tê-los aqui nessa terra, é muito importante que a gente tenha esse tempo de qualidade com toda a nossa família. E acho que eu sempre tento buscar aquela felicidade nas pequenas coisas, sabe? Boa. Então, cada vez mais trazendo essa realidade de que a felicidade está em pequenas coisas. Aqui a gente está sendo muito feliz batendo esse papo, então está sendo muito prazeroso. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente busca conhecimento, acho que a gente entende que o momento agora é o único que ele existe, então a gente precisa aproveitar cada momento. Então, fora das palestras, não que eu seja um personagem ali, né? Porque quando a gente faz uma palestra, alguma coisa com propósito, a gente é aquilo lá, né? Então, não é um personagem que está lá, né? Então, a gente transmite muito do que a gente sente, do que a gente pensa, até porque se não tiver essa autenticidade, sua palestra não vai ter sucesso. Boa, mas segura aí, segura. Vamos falar de palestra mais lá na frente. Legal, concordo 200%, mano. E me diz uma coisa, quem era o Edu na infância, então, aos 7, 8 anos de idade? Pô, sempre fui uma criança muito brincalhona, né? Arteira, na medida do possível, né? Até um pouquinho a mais do que poderia, né? Mas sempre gostei muito de brincar, aquela criança de andar de bicicleta, de jogar bola. Então, quando eu faço essa reflexão da infância, tive uma infância muito rica, né? Rica de tempo, de brincadeira. Eu lembro que eu morava num condomínio muito grande, então eu tinha espaço para de fato brincar. Né? Então, tinha um momento lá de jogar bola, de andar de bicicleta. Aí cada época tinha né, cada tempo tinha uma época de alguma coisa. Né? Então, época de rodar peão. Então, eu costumo brincar que eu tive de fato uma infância ali e muito no interior também. Né? Então, eu passava as férias no interior de São Paulo, que é a terra dos meus avós, né, de onde meus pais vieram. Cidadezinha pequena, 5.000 habitantes. Então, ali eu tinha oportunidade de fato, viver a infância, sabe? Muito diferente dos dias de hoje, né? As coisas mudaram um pouquinho, mas grato por ter vivido isso. Show de bola, show de bola. Agora vamos começar um pouquinho mais forte. É primeiro sprint, hein? Primeiro sprint. Ah, nosso futuro maratonista também, hein? Logo mais ele vai compartilhar um pouquinho mais sobre isso também. Cara, quem você precisou deixar de ser para chegar até aqui? Quem eu precisei deixar de ser? Eu acredito que a gente fala de procrastinação é um negócio muito amplo, né? Concordo. Mas eu precisei deixar de ser aquela pessoa que deixava a vida levar, né? Sem muitas decisões próprias. Então, acho que a partir do momento que eu comecei a tomar essas rédeas
da própria vida, das próprias decisões, o jogo começou a mudar um pouquinho, né? Então, toda uma busca por um autoconhecimento. Então, a partir dali, eu acredito que o jogo mudou, né? Isso veio com muito estudo, né? Muita leitura. Então, a partir disso, eu acho que minha vida mudou completamente. E é recente, né? Um histórico recente. Eu me tornei um leitor, né? No ano passado. Eu digo que em janeiro do ano passado eu me tornei um leitor. E depois disso o jogo mudou e mudou muito. É impressionante como num curto espaço de tempo o jogo virou. Que legal. Olha o que o Edu está falando aqui, pessoal, que o poder da leitura, né? Eu já até compartilhei isso, o quanto isso impactou minha vida também, Edu, em um outro podcast que eu fui convidado. E, cara, a leitura tem esse poder. A gente até trocou alguns comentários em uma postagem que eu fiz essa semana, e a pergunta era a seguinte: se você pudesse deixar um único hábito garantido na vida dos teus filhos, que hábito seria esse? E para mim sempre foi a leitura, e é algo que eu tento cada vez mais trazer para eles. E obrigado por compartilhar também, porque eu sou desse também que acredito que a leitura tem um baita poder de transformar as nossas vidas. E, cara, voltando para o mundo das palestras, qual que foi a palestra que mais te emocionou até hoje? Olha, falar de uma específica que mais emocionou é difícil, porque são algumas foram muito marcantes, Quatro né? mil, né, brother? 4.000. Mas acho que deve estar batendo uns 5.000. Aqui antes a gente não conseguia, a gente não registrava, Sim, né? sim, sim. Então eu paro para pensar, lá em 2010, quando eu comecei, eu não tenho nem foto, né, de todas Legal. as palestras que eu fiz, mas algumas são marcantes por histórias que a gente ouve, né? Como no começo eu fazia muitas palestras voltadas para as questões de saúde sexual, ISTs, que era obrigatório antigamente nas empresas falar sobre AIDS e tal. Então, eu ouvia muitas histórias de assédio, muitas mulheres vinham conversar comigo depois das Caramba. palestras, muitos homens contando histórias, tirando dúvidas. Então, o que mais marca, na verdade, eu acredito que não é nem o momento da palestra em si, está muito mais relacionado com o que acontece no pós, né? Ou então, uma dificuldade para chegar, por exemplo, uma palestra em Manaus, eu ter que ir de barco para poder fazer uma palestra no estaleiro. Isso eu estava até revendo uma foto esses dias. Ou uma primeira palestra com um público grande, né? Essa semana eu tive um desafio, foi engraçado porque eu nem sabia, né? Há 2 semanas mais ou menos, eu fiz uma palestra para o pessoal da Transpetro e foi online, né? Foi um caso diferente. Eu estava achando que eu tinha ali umas 150 pessoas, mas no final das contas eu tinha mais de 1.000 pessoas me ouvindo, Caraca. né? Então tudo isso vai marcando um pouquinho, né? Mas a parte emocional eu posso garantir para você que vem muito mais dos bastidores do que a gente conversa ali, do que a gente tem de bate-papo antes da palestra, principalmente depois, porque aí sim a gente ouve histórias e para qualquer palestrante, acho que o mais gratificante é que mudança que eu fiz na vida daquela pessoa. E aí num pós-palestra, quando a pessoa vem conversar, aí você está vendo o real impacto que você fez na vida daquela pessoa. E agora falando de saúde mental, nem se fala, isso é fantástico. Legal, legal. E, cara, pegando um gancho, até com o nome do podcast, qual foi o momento da tua vida que mais te transformou até aqui? Sem dúvida nenhuma, o nascimento do meu filho, né? Eu falo que para todo pai que fala, serei papai, né? A primeira coisa que eu compartilho é, você já ama, você já sente um monte de coisas, mas você ainda não está sentindo nada. Quem está sentindo por enquanto é só a mamãe. Sim. Ele já está lá. Para você, você tem um sentimento ali. Agora, quando você pega nos braços, aquilo é uma virada de chave. Parece que o mundo mudou. A partir daquele momento, o mundo muda. E foi exatamente esse sentimento que eu tive. Parece que desceu alguma coisa e a partir daquele momento, meu mundo mudou. Né? Então, eu até brinco, né? Meu título mudou, né? Então, agora eu não sou mais o Eduardo, agora eu sou o pai Eduardo. Então, tive essa mudança de titularidade. Total, total. E você viveu algum momento tarja preta que depois você conseguiu chegar lá no momento São Silvestre? Que faz sentido compartilhar aqui? Olha, eu acredito que alguns, né? Graças a Deus eu nunca vivi uma situação em que me vi, posso dizer assim, no fundo do poço. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas
Acredito que no momento da pandemia, né, isso foi muito marcante para muitas pessoas, inclusive para mim, que eu tive muitas mudanças na minha vida nesse período, e foi um período justamente do nascimento do meu filho, então foi em julho de 2020, nem visita podia naquele momento, então muitas incertezas, né, então acho que isso trouxe para todos. Eu até comento nas palestras, né, que para quem viveu a pandemia, se a gente pegar do momento do nascimento até hoje, tem um momento muito marcante na vida das pessoas que é a pandemia. Então a gente sofre consequências disso. Então, até para a questão das palestras, a obrigatoriedade de falar sobre saúde mental hoje, tem um dado que é muito alarmante, que depois da pandemia, o número de afastamentos por questões de ansiedade e depressão aumentaram em 400%. Então, olha como marcou muito a vida das pessoas. Então, acho que a virada veio muito nessa questão da pandemia por estar acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, acho que dali eu posso dizer que foi esse momento que eu tive que mais ter superação. Boa. E qual você acha que foi o hábito que mais te ajudou nesse período, velho? Você criou algum hábito novo? Ou tinha algum hábito que você intensificou? Qual que é o hábito que nesse período você falou, cara, isso aqui foi uma das minhas boias aí? Cara, eu posso te dizer assim que hábito que eu tive, né, desde que eu tenho consciência do que é um hábito, inclusive, né, a tal da repetição, tornar aquilo automático e tudo mais, com certeza está relacionado com a leitura, né? E vou aproveitar para compartilhar aqui minha história da leitura. Então, no ano passado, em janeiro do ano passado, eu sou um cara que eu nunca tinha lido nada, né? Nem quando eu tinha que Nem ler bula de remédio. nada, nem quando eu tinha que ler livro obrigatório para a escola, eu li o resumo na internet e dava um jeito ali de passar. E nunca me interessei, né? Até já tinha comprado alguns livros, mas nunca tinha lido. E aí, no começo do ano passado, eu estava em férias, eu tinha uma tia, né, que estava em casa, inclusive aí, tia Sou, obrigado, né? Você é uma das responsáveis por isso. E eu cheguei para essa tia e falei, tia, me dá um livro de presente. Ela é uma baita de uma leitora, né? Então ela lê muito. E ela pensou, tá, vou te dar um livro de presente. Eu pedi para ela porque eu falei, se eu assumir um compromisso com ela, talvez eu engrene o negócio aqui. E ela me deu um livro de presente, O Labirinto do Fauno, é um conto. E eu devorei aquele livro, né? Eu estava em férias, aproveitei para devorar aquele livro. Eu falei, poxa, acho que eu vou fazer isso. Eu vou chegar nas pessoas que eu conheço que leem, eu vou pedir, com a maior cara de pau, eu vou pedir um presente. E aí, eu cheguei num amigo, né, grande amigo aí também, aproveitar para agradecer o Cauê Bueno. Inclusive, ele tem um Instagram muito legal para você que gosta de leitura, que chama Buenos_Livros. E o cara viaja o mundo através da literatura, né? Apesar de viajar também de forma física. Então, ele tem que estar aqui quando ele estiver em São Paulo, então, Sem pô. dúvida, Vamos ele falar está com o voltando de Cauê. Paris Vamos agora, falar com o né, Cauê. inclusive. A última foto que eu vi dele foi numa livraria com 4 livros ali que ele trouxe. Ele está trazendo de lá. Que legal. E aí eu cheguei pro Cauê e falei, Cauêzito, vou te pedir uma coisa, me dá um livro de presente? Ele, pô, mas você gosta de ler o quê? Eu falei, não tenho a menor ideia, porque eu não leio, né? Eu vou te falar mais ou menos o que eu gosto de filme ali e tal. Aí ele deu um estalo e falou, já sei que livro que eu vou te dar. E aí chegou no final de semana, isso foi durante a semana, já no final de semana ele chegou, ó, trouxe aqui de presente para você, ele me deu o Kindle dele, com sei lá quantos livros ali dentro, Legal. né? E eu falei, poxa, eu queria começar com calma, você já me colocou essa pressão toda. Ele falou, fica calmo, eu já fiz uma pasta ali para você, com todos os livros que eu recomendo que você comece. E aí foi aí que eu criei o hábito. E qual foi o meu hábito? Eu sou um cara, posso falar que eu sou um cara extremamente viciado em celular. E o hábito que eu criei foi, todas as vezes que eu me via rolando tela, perdendo tempo no celular, eu deixava o celular de lado e trocava pelo livro. Então eu fazia com o mesmo tempo, fazendo, entre aspas, a mesma coisa, que era ter algo na minha mão, só que eu deixava o celular de lado e pegava o livro. E foi assim que eu tive essa virada de chave. Boa, boa. Obrigado por compartilhar, por dividir também sobre essa questão do vício do celular. E é muito louco, pessoal, porque o que o Edu acabou de falar é justamente o motivo que eu até chamo, o conhecimento, na verdade, que eu chamava de qual que é o padrão que eu precisava encontrar, que estava relacionado a hábito, que fez eu começar toda a minha mudança lá em 2018. Que é o ciclo do hábito, que é a deixa, a rotina e a recompensa. O que o Edu falou aqui, que basicamente o que ele fazia era mexer só
na rotina. Ou seja, ele tinha um gatilho de ter um pouco ali de endorfina, de conhecimento, de seja lá o que for, para ir até o celular. E aí, durante essa rotina, ao invés de pegar o celular, ele ia lá e pegava uma outra fonte de informação, que era o livro. E a recompensa no final ficava talvez parecida. Não digo que é a mesma recompensa do celular e do livro, só que ele encontrava algo novo, novidade, conhecimento. Então, ele conseguiu aí, através disso, aplicar bem o que o Charles Duhigg fala lá no O Poder do Hábito, de mudar a rotina primeiro. Muito bom, Edu. Obrigado. E já vamos emendar uma outra pergunta sobre leitura. Um livro que todo mundo deveria ler. Agora que você é um leitor ávido aí. Na tua opinião, não necessariamente é o que mudou tua vida. É um que, cara, esse livro todo mundo teria que ler, inclusive uma hora eu vou falar pro Dudu ler também. Perfeito. Esse tá fácil. Napoleon Hill, mais esperto que o diabo, sem dúvida alguma. Porque é um livro muito antigo, né? Ficou escondido ali por muito tempo, né? Ele foi publicado em 2011, se eu não me engano. Ele é de 1913 ou 30, alguma coisa assim, né? Então, ele ficou guardado por muito tempo. Ele é muito atual. Ele fala muito da questão da deriva mental, que de fato é uma metáfora ali, né? Então é uma entrevista que ele faz com o diabo, uma ficção, e fala-se muito do medo, né? Como ele compara uma pessoa que é alienada com uma pessoa não alienada, né? Então, o que o diabo, entre aspas, usa para alienar as pessoas? Então, a gente vive muito nos dias de hoje, inclusive ele fala a questão de informação. E aí, quando a gente fala a questão de informação, esse excesso de uso de telas e etc., a gente está falando de uma alienação muito forte, muito forte. Ainda mais por conta do algoritmo. Eu costumo brincar que hoje a gente não escolhe mais nada, né? O algoritmo está estudando para poder te mostrar aquilo. Você acha que você está escolhendo, mas na verdade você não está, né? Então isso é muito forte. Então, trazer essas reflexões, então ele traz a reflexão em vários âmbitos da nossa vida. E com a leitura, independente se ela é uma leitura do que se diz autoajuda, né, que eu gosto mais de falar como autoconhecimento, né, porque a ajuda depende de como você vai interpretar aquilo que você leu, Sim. seja num conto ou seja num livro mais voltado para esse lado. Então, ele traz uma realidade, uma reflexão muito forte, né? Então, é o tipo de livro que eu acredito que a gente pode ler em diversos momentos da nossa vida, que cada vez que a gente lê, a gente vai interpretar de uma forma diferente. Então, sem dúvida alguma que eu recomendo esse livro. Boa, muito bom. É a minha resposta também para esse tipo de pergunta, é o mais esperto que o diabo, e ajudar as pessoas o que ele chama de sair do o ritmo hipnótico, né? Do piloto automático, galera. Baita livro também. Não tem nada a ver com religião. Como o Edu falou, é uma ficção ali, mas é um livro bem interessante que encaixa assim, em vários momentos da vida. E, cara, um conhecimento ou um livro que esse sim mudou tua vida. Pode ser livro de novo, mas se puder ser um conhecimento, pode ser algum curso, algum treinamento, algo que mudou tua vida, que alguém pode estar ouvindo aí e falar, pô, vou experimentar que talvez me mexa comigo aí. Como eu tenho entrado muito nessa questão da liderança, né, treinamento para líderes, então eu tive vários desafios na carreira como líder também, né, sou gerente comercial, além de tudo que foi apresentado já há bastante tempo. Eu acho que cada vez mais o líder de uma empresa, líder de pessoas, ele tem um grande desafio, né? Então, quando a gente fala desse relacionamento com pessoas, a liderança é um desafio gigantesco. Então, se você que está ouvindo aqui hoje é um líder, eu recomendo fielmente que você leia o livro O Monge e o Executivo. Boa. E a gente começa a perceber que, e até faço um paralelo com a felicidade, tá? Então olha que loucura, eu tô falando de liderança fazendo um paralelo com felicidade. A gente fala em servir. Então o que um líder faz? Nada mais é do que ele está servindo aquelas pessoas que estão abaixo dele. E é muito difícil você colocar isso, principalmente em empresas em que tem uma estrutura de liderança com pensamento, entre aspas, um pouquinho mais antigo. E quando a gente fala de felicidade, a felicidade também está muito relacionada com servir, né? Então, o que eu estou servindo para o próximo, para aquela pessoa? E até brinco, faço um paralelo com isso, que é
Quando você faz um trabalho voluntário, se você já teve a oportunidade de fazer, quando você faz uma doação, seja no Farol, você ajuda alguma pessoa. Ali você sente aquela felicidade plena. Então a gente traz essa plenitude. Então, com certeza, o Monge Executivo aí, eu recomendaria para trazendo até esse paralelo de felicidade. Total. Baita livro, também concordo. E, cara, voltando aí pro universo das palestras, como que é a rotina de um palestrante? Boa Dia a pergunta. dia. Boa pergunta, porque eu não consigo isolar só um palestrante, né? Porque tem tanta coisa Sim. acontecendo. Eu estou lá no escritório, gerência comercial, e além de tudo, eu faço gestão de 11 palestrantes na rua, além da minha própria agenda, né? Mas eu acho que o principal é o palestrante está sempre recebendo novos desafios. Novos temas, desenvolvendo, né? E cada palestra acontece uma coisa, apesar da gente ter um roteiro, ter um passo a passo, cada palestra tem um desafio diferente, né? Então, acho que o principal desafio, a rotina de um palestrante é, primeiro, você tem que estar bem, você tem que estar saudável e tem que ter muita coerência no que você fala e no que você faz. Por exemplo, falando hoje de saúde mental nas empresas, eu comento que algo que é não negociável é a atividade física. Então, não faz o menor sentido eu falar que é obrigatório, é não negociável prática de atividade física, se eu não pratico. Sim. Então, eu tenho que trazer muita coerência em tudo que eu falo, na verdade, no que eu faço. Então, primeiro, eu preciso cuidar de mim. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, da minha saúde familiar, da minha saúde financeira, para que eu consiga transmitir isso nas minhas palestras. Então, trazer essa verdade, né? Então, eu diria que essa é a rotina de um palestrante aí, sempre buscando novos conhecimentos e se cuidando muito para poder cuidar de quem está te ouvindo ali no final das contas. Boa, boa. E, cara, pegando um pouco esse ponto do estar saudável emocionalmente, né? O que que significa isso para você? Estar saudável emocionalmente, e pode ser que conecte aí com as tuas palestras ou não. O que que isso significa para ti? Estar saudável emocionalmente. Pergunta difícil essa, né? Estar saudável emocionalmente. Você até me fez Não é nem ser, hein? É estar. estar, né? Então, É, como que a gente vai definir isso, né? É, na verdade, eu acho que isso é uma busca, né? A busca é desse possível? estado, né? É, eu acho que a gente sempre vai ter alguma coisa para ajustar, né? Tá. Tem uma visão mais holística da coisa que eu gosto muito, que são as 7 saúdes, né? Então, a gente hoje tem a nossa saúde física, que é a mais comentada, que todo mundo sabe, né? Então, tem a saúde física, tem a saúde emocional, que está diretamente relacionada, inclusive a atividade física né, até forma de tratamento para questões de saúde mental. E se a saúde mental não está boa, a gente pode ter dor física, então uma coisa está relacionada à outra. Só que também existe a nossa saúde familiar barra saúde social. Então, como que está essa relação social? Você tem tempo de qualidade, né? Existe a nossa saúde também intelectual. Então, o que você tem estudado, o que você tem aprendido? Isso te traz mais pertencimento, te traz mais sentimento de utilidade. Existe também a nossa saúde religiosa. Isso não necessariamente, especificamente uma religião, mas pode ser apego a algo, pode ser um apego à natureza, Deus, Exu, Alá, Jeová, não importa, mas algum apego religioso. E aí também tem a saúde, faltam duas, né? Tem a saúde financeira e a nossa saúde corporativa, né? Que é no próprio trabalho. A gente passa mais tempo no trabalho do que dentro de casa. E quando a gente fala de saúde financeira também não é se você ganha bem ou mal, mas está equilibrado. Então, quando a gente coloca essas 7 questões, a gente pega todos os âmbitos da nossa vida e acho que para a gente estar bem, ter esse estado, né? Tem que ter um equilíbrio entre tudo isso. Só que é ter a consciência também de que a gente nunca vai chegar nesse equilíbrio, porque se eu estou pensando mais na questão financeira hoje, eu estou trabalhando mais, estou estudando mais e está me faltando tempo para alguma outra coisa. Então, vezes ou outra eu paro para refletir um pouquinho e falo assim, onde é que eu tenho que ajustar agora? O que eu preciso apertar um pouquinho? Essa semana foi uma semana intensa de trabalho, uma semana insana de trabalho, graças a Deus, né? Teve muita coisa acontecendo. Só que em contrapartida, meu sono não teve a mesma qualidade. Os meus treinos diminuíram um pouquinho a frequência. Então, a busca desse equilíbrio, acho que é uma busca eterna e a gente vai encontrar só quando de fato a gente estiver equilibrado ali, deitado num caixão. Mas essa busca é muito importante. Mas eu acho que mais do que a busca, é ter a consciência de que a gente nunca vai achar esse equilíbrio 100% e tá tudo bem.
Sim. e relaxar sabendo que está tudo bem não ter esse equilíbrio 100%. Mas vamos buscando, vamos Cara, equilibrando os pratinhos. me veio uma memória aqui do exercício de roda da vida que a gente fez naquele treinamento, naquela imersão de coaching, enfim, de desenvolvimento pessoal que a gente se conheceu e a gente acabou fazendo juntos, né? E o como o universo conecta as pessoas. Que eu lembro que a primeira atividade, eu andando assim pela sala, tinham mais de quantas pessoas lá? 200? Mais. Não, tinha mais. Eu não vou lembrar o número exato, mas Ah, tinha, tinha tinha, uma tinha galera, muita gente. umas 400 pelo menos, sei lá. E aí eu sei que eu me deparei com o Edu e a gente começou a falar ali algum projeto de vida. Falou, pô, eu vou correr uma maratona. Eu falei, pô, eu corro maratona. Ah, não sei o que, eu sou pai. Ah, e aí conectou pra caramba, né? Muito louco aí como o universo conecta. Cara, falando em corrida, o que você acha que a corrida trouxe pra tua vida? Você aí tá quase para fazer uma maratona. Vamos ver se ele vai botar o compromisso aqui de forma oficial mesmo ou não. Vamos deixar ele à vontade, sem Já pressão. estou começando o ciclo aí para poder Boa. fazer a maratona, né? Eu acho que a atividade física, independente se é a corrida, qualquer outra coisa, eu fiz crossfit durante muitos anos também, né? Ela te traz uma coisa chamada disciplina. Tá. Né? Então a disciplina é fundamental, porque tem aquela frase, né, que a distância mais difícil é do sofá até a porta. Isso é a maior verdade do mundo, né? O nosso corpo foi feito para economizar energia, não para gastar energia. Total. É comer e descansar, comer e descansar. Então, a disciplina ela é fundamental para qualquer tipo de atividade física, né? Eu estou dizendo para a vida real, né? Então, para a vida real, a pessoa que acorda cedo, trabalha, cuida dos filhos, tem que ir no mercado, tem que fazer comida e, além de tudo, encaixar isso na rotina, a atividade física tem que ter muita disciplina. Maravilha, excelente. Maratona, 42 quilômetros, ponto 198, se eu não me engano, né? Arredonda para ponto 2, que a gente joga até um ponto pouquinho a 2. mais. Boa, boa. Tem um pré-convite aí pra gente ir pra Floripa correr essa maratona, então ainda não sei se vai rolar. Eu não vi ele botando compromisso oficial, mas estou deixando ele à vontade. Vamos trazer o Dudu pra conversa. E seguinte, chegou tua hora, beleza? Chegou a hora, você vai partir. Se você pudesse deixar uma última mensagem, só essa mensagem pro Dudu, qual seria? E olha pra lá. Cuide da sua saúde mental. Eu acho que hoje o principal recado para todas as pessoas é que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E quando eu falo cuidar de saúde mental, automaticamente envolve tudo isso que a gente tem conversado. É cuidar do corpo físico, é cuidar da mente, você estudando, buscando evolução. Então, acho que esse recado eu deixaria para o meu filho, então, para todas as pessoas. Busque autoconhecimento. Tente sempre crescer de alguma forma. Então, sem dúvida alguma, a busca do conhecimento, a busca do estudo, cuidar da saúde mental, você vai estar blindado para qualquer outra coisa. Boa, sensacional. Cara, uma outra pergunta. O que você ainda não fez que você sabe que se você fizer vai te levar para um outro patamar de vida? Se eu falar isso daqui, vai ter um monte de gente me cobrando agora, porque eu já pedi um monte de orçamento e ainda não fiz, né? A gente tem muito... Para eu responder isso, eu vou contar um pouquinho, vou me abrir um E pouquinho patamar aqui, de vida não quer dizer só grana, só financeiro, tá? Ir sim. para um nível diferente de vida, de conexão, do que você quiser. Perfeito, perfeito. A gente tem muitas vezes a gente não, né? Vou falar de mim, então. Muitas vezes um sentimento de vira-lata, né? Eu ouço muitas pessoas, vejo muitas pessoas e, certo momento, né? Como é que eu vou me lançar no mundo? Eu até pego um paralelo de quando a gente se conheceu. Você contou sua história, escrevendo livro, né? Do Tarja Preta até a São Silvestre. E aí eu fiquei pensando, né? Já tinha essa reflexão antes, tá? Mas pô, que história legal desse cara, né? Que bacana, pai de gêmeos, sensacional, cara, né? Baita história de superação. Tá, mas e a minha história? Será que eu tenho alguma coisa para contar? Pô, claro que eu tenho coisa para contar, mas até eu tomar consciência disso, né? Pera lá, 15 anos palestrando, 22 estados,
o tanto de empresas que eu já passei, o tanto de pessoas que eu já impactei. Gerente comercial, já fiz curso pra caramba de gestão de pessoas e etc, né? Se a gente for parar para pensar aqui, 1 milhão de coisas. Tá, mas quem que é esse cara? Quem que é esse cara pro mundo, para as pessoas? Então, o que de fato eu preciso fazer é me lançar no mercado como Eduardo Pigozzi Silveira, o palestrante, né? O treinador empresarial. Então, é isso que eu preciso. Então, vou jogar mais para a parte do marketing digital, para de fato aparecer para as pessoas. Boa. E é o que eu estou devendo, aí eu já pedi alguns orçamentos, Boa. mas aí as coisas vão ser... Pede um descontinho também, vai que vou vem. aproveitar, vou pagar com arroba, hein? Então, na verdade, é profissionalizar quem eu sou. Boa. Tá? Então, o fato que eu preciso hoje é ter essa profissionalização, porque eu tenho certeza que com isso a minha carreira vai decolar, mas o principal... então, eu digo isso para todo ou qualquer palestrante ou treinador que estiver aqui. Propósito. Então, com isso, eu tenho certeza que eu vou atingir o meu propósito, que é simples. Ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, que eu puder, através das minhas palestras. Então, esse é meu propósito hoje. Então, eu tenho certeza que eu profissionalizando isso, eu vou conseguir fazer mais o meu propósito, e aí a questão financeira, na verdade, é uma consequência. Na consequência, a gente não mexe. 3 mais 2 é igual a 5. Se você quiser mudar o 5, você tem que mudar o como. Tem que mudar o 3 ou tem que mudar o 2. Sensacional. Muito bom, muito bom. Quem tiver algum orçamento com desconto aí, comenta aí nesse episódio também. Chega lá até o Edu, que com certeza esse propósito aí vai mudar a vida de muita gente. Obrigado por estar aqui, por compartilhar também, mano, essa parte aí mais confidencial às vezes, mas que agora vai ganhar esse espaço no mundo, né? Cara, qual que é o teu maior medo como pai? Acho que quando a gente pensa no maior medo como pai, mas com certeza eu já vou jogar para um lado drástico, que é perder meu filho. De qualquer forma, perdê-lo, né? Seja a morte em si, posso dizer dessa forma, ou de alguma forma perdê-lo. Esse sentimento de perda. Não sei como exemplificar isso, de repente numa fase de adolescência, alguma coisa assim. Para as drogas, por Para as exemplo. drogas ou para qualquer crime. coisa. Exato, então para o crime. Para qualquer coisa que a gente não... acho que perdê-lo. Né? Então, acho que essa é a definição mesmo. Assim, a gente até entristece só de pensar, né? Já dá uma coisa muito ruim, né? Mas, de alguma forma, perdê-lo. Né? Mesmo sabendo que a gente cria o filho para o mundo. Quanto mais ele voar, mais sucesso como pai eu tive. Né? Mas eu até brinquei com ele, né, falando sobre isso, eu até brinquei com ele, conversando com ele, poxa, ele nem entendeu o que eu falei, né, vai fazer 5 anos. Mas eu falei assim para ele, eu falei, quando o papai te buscar na escola, você tiver com 15 anos, eu vou chegar lá, o papai vai te beijar e falar que te ama do mesmo jeito, viu? Você vai passar vergonha, você vai ficar com raiva, vai ficar bravo, porém eu vou fazer a mesma coisa, eu não tô nem aí. Né? Então isso é algo que eu faço questão de falar todos os dias. Ele ouve todos os dias de mim, que eu amo, que eu acho ele uma criança incrível, uma criança extremamente inteligente, que ele é a criança mais inteligente que eu conheço. Então, isso ele ouve todos os dias. E se eu puder, se eu tiver força para isso, terei, todos os dias ele vai ouvir. Que bom, mano, que bom. E eu vou te falar que não precisa nem chegar nos 15, porque os meus, Joca e o Samuca, estão indo para 9 e eles já estão dando indício disso aí quando eu entro na escola. Então, um vem, o outro não vem, eu tento dar aquele beijo, já perco eles de vista, aí até a pessoa que recebe eles ali no portão fala assim, ih, já foram. Já foi. Então, essa é a frase que eu estou ouvindo nesse momento agora. Ih, já foram. Adolescente com 15 foi na nossa época, né? Adolescente hoje é com 9, com 10, malandro, com certeza. com 8, 9, já, isso aí já vai começar a acontecer. E é muito louco isso que você falou também do poder do eu te amo, né? Eu tenho esse hábito também e de reforçar principalmente o que os nossos filhos fazem de bom, né? De característica, enfim. Eu falo muito que eu tenho muito orgulho deles. E, cara, ontem eu tive uma prova muito clara da importância disso também, que a gente teve uma reunião na escola deles que eles fizeram uma apresentação dos trabalhos até essa altura do ano, do primeiro trimestre ali, e no final a gente tem um papo
que é o próprio aluno que fala sobre o desenvolvimento dele. E aí ele faz uma avaliação, né? Que tem lá a parte psicossocial, então como que ele está evoluindo nesses pontos, mas vê a questão da autoestima, deles tendo ali aquele empoderamento, aquele nosso patrocínio como pai, como mãe, cara, faz uma diferença do caramba, de só aquela cobrança de, pô, por que você está indo mal aqui e ali, mas o trazer isso que você trouxe, de, pô, o poder do eu te amo, a gente tinha muito tabu em relação a isso, acho que nos anos 90, né, porque a gente cresceu, né? Eu não lembro, por exemplo, de ouvir isso do meu pai, ele não está mais aqui, mas eu lembro quando eu achei, por exemplo, um cartão de aniversário que tinha um Te Adoro que ele escreveu. E, cara, ali foi o mais longe que a gente chegou do Eu Te Amo, né? Minha mãe já tinha mais essa prática, mas meu pai não. E o quanto que faz de diferença, né? É, Então, valeu por trazer isso. na verdade, quando a gente fala disso, você dá o que você tem. Você Sim, dá o que você sabe, sim, né? Então, você pode ter certeza que o seu pai, a sua mãe, ele deu a você total. tudo aquilo que ele sabia, o que ele tinha para te dar, né? Tentando, obviamente, fazer o melhor, né? Então, a gente, às vezes, tem a dificuldade, né? Um adulto hoje de 30, 40 anos, tem dificuldade de falar para o pai e para a mãe que o ama, né? Então, aproveita a oportunidade. Tá assistindo, tá ouvindo? Fala agora. Manda uma mensagem, vale a pena. Até deixa a mensagem para minha mãe. Mamãe, te amo muito, né? Boa. Então, essa mensagem ela é muito importante, porque pensa, se tudo acontecer de uma forma natural, o pai e a mãe vai antes do que você. Então, o que você está esperando para ter, né, para cumprir isso? Então, qual é a chance que você vai ter, se não agora? Né? Então, a chance que você tem é agora. A gente precisa viver o agora. Né? Então, até faço uma reflexão que a gente... são essas frases que a gente ouve, né? Para-choque de caminhão de coach. Ouvi isso uma vez, achei muito interessante. Mas que, se de fato você souber receber essas frases, te traz uma reflexão interessante. E a reflexão é a seguinte: o passado ele não existe, ele já passou, ele não existe mais. O futuro também não existe, porque quando ele existir, ele será presente. Então só existe agora, só existe o presente. Até o nome já diz, ele é um presente. Então aproveita esse presente da melhor forma que você puder. Boa, boa. E isso é muito louco, porque quando eu estou palestrando, eu reforço isso também. E, pessoal, pessoal e Edu, eu vivi isso, eu vivo isso na prática, porque os meus não estão mais aqui, né? E eles foram até antes do tempo do que a estatística diz. E, cara, um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida é eu não ter perguntado, por exemplo, para o meu pai sobre mais da história dele ou sobre a minha história através dos olhos dos meus pais, né? Então, pessoal, pega essa sugestão do Edu e manda uma mensagem, mas por favor, no mínimo de áudio, porque a gente está muito textual hoje. Então, essas notícias ou essas conversas, se a gente puder ter presencialmente, lindo, mas se não, manda pelo menos um áudio, né? Para ter a questão do tom de voz, da emoção. Então, muito bom trazer isso. E falando nas pessoas que a gente gosta, Edu, se você tivesse só mais uma palestra na tua vida aí para ministrar, tema livre, mas todas as pessoas que você ama iriam obrigatoriamente assistir, qual que seria o título dessa palestra? O título. Ou o tema? O tema? Sim, o título ou o tema. Ah, que difícil essa, hein? Você está me pregando umas peças aqui. Eles estão lá na primeira fila, lá, Dudu, todo mundo que você gosta que pode vir na tua mente agora. A última palestra. Talvez talvez eu deixasse um título com uma pergunta, Boa, né? gostei, Talvez o título, né, gostei. seria ali uma pergunta. E a pergunta seria mais ou menos no sentido de como eu marquei a sua vida? O que eu mudei na sua vida? Eu acho que seria alguma coisa nesse sentido. Boa. Né? Porque eu acho que existe essa troca a todo momento, com todas as pessoas, né? A gente aprende muito e aprende sempre. Então, como que eu te marquei? Né? E ali seria esse título e eu contaria um pouquinho, aproveitaria para contar um pouquinho da minha história com cada uma daquelas pessoas. Show de bola. E aí eu faria o contrário.
como que cada um me marcou, o que que eles me ensinaram, né? Então, acho que eu traria essa consciência e sem roteiro, deixar o Olhar no coração olho. falar ali, né? E fala, e aí, né? Com que eu aprendi com você, né? Top, Como é que você me fez crescer, né? O que top. que você me deixou de positivo, né? Qual que é a mensagem que você me deixou nesse mundo, Do caramba. né? Então, acho que seria essa reflexão. Top, top. E um título que totalmente puxaria o gatilho das memórias contigo, né? Adorei, adorei. Obrigado. E, cara, qual mensagem, e agora de forma bem útil lá, olhando para a câmera, para a galera que está acompanhando, qual mensagem você poderia deixar para aquela pessoa que tem medo de ser julgada quando está falando em público? Depois dessa tua experiência de 4.000 palestras e tudo mais, o que que você poderia falar para essa pessoa que tem medo de julgamento quando está falando em público? Tecnicamente falando, o medo do julgamento ele está na falta de conhecimento, né? Então você tem medo, com certeza você tem medo de falar em público, porque o seu medo não é de falar, é de falhar em público. E principalmente, e se alguém levantar a mão e me perguntar alguma coisa que eu não sei? Então, se prepare, estude para aquilo que você vai falar. Quanto mais você souber, mais você tiver conhecimento daquilo, mais propriedade e mais seguro você estará. Fora isso, aí entra a questão de técnica, de treinamento, mas isso eu diria que é beabá. Mas de fato se prepare estudando, dominando o assunto que você vai falar. E do mais, se alguém te perguntar alguma coisa que você não souber, tá tudo bem. Fala, em relação a isso eu preciso pesquisar um pouquinho, mas pode deixar que eu vou deixar anotado aqui e passo uma informação para você depois. E tá tudo certo, tá tudo bem. Relaxa, vai lá e fala que vai dar tudo certo. Boa, boa. Aula. Edu, cara, a gente está chegando ao fim aqui. Obrigado por você estar aqui. Foi um baita de um prazer. Adorei esse título, esse tema dessa palestra final. E diz aí, como que as pessoas podem te encontrar, saber mais dessas tuas palestras, da tua empresa agora, do teu posicionamento? Cara, tá aberto, fala o que você quiser, brother. Legal, bacana. Antes de passar os contatos, eu que quero te agradecer o Tamo junto. convite. Foi um baita de um prazer estar aqui, bater esse papo gostoso, né? Falar do que a gente gosta, do que a gente faz, né? Descontrair e o principal, né? Que isso sirva aí para muitas pessoas, para quem estiver ouvindo, que de alguma forma seja de inspiração, uma indicação de uma leitura, né? Eu acho que quando a gente conta as coisas com verdade, de fato, isso pode fazer diferença na vida das pessoas. E se você quiser me encontrar, se quiser agendar uma palestra de saúde para sua empresa, de saúde mental, ou a avaliação da NR1, as doenças psicossociais, que agora é obrigatório, é lei, até o dia 25 de maio de 2025. Apesar de agora ser educativo, continua sendo obrigatório. Então, se você quiser me encontrar, quiser uma palestra impactante para sua empresa, meu Instagram é @falaiedu. E o site também que está em desenvolvimento, o pessoal viu aqui nesse podcast que eu preciso melhorar um pouquinho, mas vai acontecer, eduardopigose.com.br, e ali também tem todos os canais, pode mandar uma mensagem no direct, vai ser um prazer bater um papo com você e desenvolver um trabalho específico para sua empresa. Boa, boa. E pessoal, se esse podcast de alguma forma fez sentido para você, se você lembrou de alguém, manda esse episódio para essa pessoa. Coloca lá no grupo da família. Aproveita e já segue o podcast também para não perder nada sobre os próximos episódios dessa nossa jornada do Tarja Preta a São Silvestre. Até o próximo. Abraço. Valeu, Que mano. é isso?